Este vídeo vai ser separado em 4 blocos. O primeiro a gente vai falar um pouco de como chegou a Guerra de 79, como se estourou. O segundo vai falar sobre a crise interna e a entrada da União Soviética. O terceiro bloco vai falar sobre o conflito e as consequências iniciais dele. E o quarto bloco é só uma conclusão mesmo. Então vamos lá saber como um país marcado por conflitos que na verdade nunca terminaram desde 1979, mas com uma nação conhecida pela sua independência e se tornou o palco de uma das guerras mais sangrentas da Guerra Fria. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Cala a boca. O pontapé inicial dessa história se dá antes da virada da década, em 1973. Um golpe de Estado que derrubou a monarquia, instaurando a República, liderada por Mohammed Daoud Khan. Possivelmente eu falei o nome dele errado, mas é isso aí. Mohammed Daoud Khan. Ele inicialmente era próximo dos comunistas, mas logo se afastou buscando alianças com países islâmicos e conservadores. Entre eles estão a Arábia Saudita, Paquistão e Irã. Em abril de 1978, houve um novo golpe, conhecido como a Revolução de Saur, que levou o Partido Democrático do Povo Afegão ao poder do país, de ideologia comunista e pró-soviética. O país se tornou a República Democrática do Afeganistão. Com as reformas comunistas, o novo regime, sob liderança de Nur Mohammad Taraki e depois Hafizullah Amin, Nur Mohammad Tarki. iniciou as reformas radicais, como a agrária e as mudanças em costumes milenares, que levou o povo a uma grande insatisfação, principalmente a parte rural, conservadora e os líderes religiosos. Isso gerou revolta e a formação de grupos de resistência, conhecidos como Mujahideen. Esses rebeldes islâmicos e anticomunistas ficaram conhecidos como Mujahideen, como eu já falei antes, ou então guerreiros sangrados, traduzido para o português. Eles não aceitavam o governo comunista e se espalharam pelo país. Enquanto isso, o PDPA se dividia em facções internas, culminando no assassinato de Tariq por ordem de Amin. Com tanto caos no país e facções internas, em dezembro de 1979, a União Soviética decide intervir, já que Amin não era confiável. As tropas soviéticas invadiram o Afeganistão e os seus objetivos eram dois: depor e executar Hafizullah Amin, o que fizeram rapidamente, e com isso garantir a permanência do socialismo no Afeganistão, impedindo o avanço dos rebeldes e a possível influência ocidental ou islâmica radical na sua fronteira. Eles colocaram Babak Karma no poder do país, já que para a URSS era vital manter um governo aliado no Afeganistão, principalmente após a Revolução Islâmica no Irã, em 1979, para evitar que o fervor islâmico radical se espalhasse para as repúblicas soviéticas de maioria muçulmana. Esse movimento de intervenção foi visto pelo Ocidente como um ato de agressão e uma expansão do comunismo, intensificando a Guerra Fria.
A entrada dos soviéticos não acalmou a situação, apenas transformou a guerra civil em uma guerra de ocupação. Os mujahidin sabiam muito sobre o terreno montanhoso e se tornaram uma força de guerrilha implacável, e eles não estavam sozinhos também. Os Estados Unidos e outros países, vendo como uma oportunidade de desgastar o inimigo da Guerra Fria, passaram a financiar, armar e treinar os mujahidin. O fornecimento de mísseis portáteis como os Stinger foi um divisor de águas, neutralizando a força aérea soviética. A guerra virou um Vietnã soviético. A URSS perdeu cerca de 15 mil soldados e gastou bilhões, um custo que contribuiu para o desgaste e a crise econômica que levariam ao seu colapso em 1991. A guerra durou uma década, de 1979 a 1989, com a retirada final das tropas soviéticas. Estima-se que cerca de 1 a 2 milhões de afegãos morreram na Guerra Soviética Afegã, com a maioria sendo civis, e 5 milhões de pessoas chegando a sair do país por causa da guerra. A saída da União Soviética não trouxe a paz, deixou um país devastado, com cerca de 1 milhão de mortos e milhões de refugiados, mas crucialmente o apoio externo aos grupos fundamentalistas islâmicos, os mujahidin. Teve uma consequência futura sombria. O cenário se tornou propício para o surgimento de grupos radicais como o do Talibã e o da Al-Qaeda. Aliás, a Al-Qaeda surgiu em 1988 pelo saudita Osama Bin Laden e ela teve origem no próprio Afeganistão, com o objetivo inicial de combater as forças soviéticas. A Guerra do Afeganistão, iniciada com a Revolução de Saur em 1978 e a invasão soviética em 1979, foi muito mais do que só um conflito isolado. Foi um capítulo decisivo na Guerra Fria e um catalisador de décadas de instabilidade e extremismo. O Afeganistão dos anos 70 e 80 pagou o preço por ser um tabuleiro geopolítico, e as consequências desse período se estendem até hoje, como a criação da Al-Qaeda e o fim da União Soviética e Guerra Fria.